Pai essencialmente invisível, tem no Filho um órgão eterno de auto-manifestação. Deus se manifesta em tudo que Deus é no seu Filho. Porque o seu Filho e o Pai são um. Não é isso que a Bíblia diz em João 10? Eu e o Pai somos um em essência. Portanto, a encarnação de Cristo não foi o início do seu conhecimento de Deus invisível. Ela começou lá atrás na eternidade remota, quando através da criação, Cristo fez uma exposição da mente de Deus. Mas também vai fazer uma exposição do amor de Deus. Qual o propósito de Deus? Qual o supremo propósito de Deus? Ele faz. Cristo fez uma exposição da mente de Deus, como mais tarde, e através da redenção, ele faz o quê? Uma exposição do amor de Deus. A mente e o amor divino está em Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele não se tornou Filho de Deus na encarnação. Ele já é Filho de Deus desde o início de coisas, na eternidade. Porque ele não tem princípio, ele não tem fim. Tampouco ressuscitou dos mortos, também não. Ele é o unigênito do Pai, da mesma natureza e com os mesmos poderes, e a quem igual adoração é de vida. Então Cristo é Deus sem ter tido começo. Ele é transcendente a tudo que você e eu pensamos. Se eu e você quisermos limitarmos a Cristo ou fazer qualquer coisa, não dá. Por isso, presta atenção, meus irmãos, a idolatria muitas vezes está dentro da igreja evangélica. Quando você faz uma figura de Cristo, é idolatria. Você colocou uma figura de alguém que imensuravelmente não é aquilo. Para a criança entender, não precisa disso. Deus nunca fez isso. Fala de Cristo. Cadê o Cristo? Cuidado, meus irmãos. Acho que a maioria de todos nós, quando ele fala de Cristo, imediatamente vê uma imagem de uma pessoa barbuda, cabeluda, bonita. Quem fez isso, irmãos? Infelizmente, foi algo que nós aprendemos. Trazia uma figura. A Bíblia diz assim: não façais e não tenha nenhuma imagem. Porque é idolatria. Nós precisamos fazer um jeito que a criança, meus irmãos, sabe como uma criança vai aprender? Quando os pais ensinarem em casa sobre Cristo de Deus. Quando na Assembleia se prega em Cristo para as crianças. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Como é que Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo ensinaram as Escrituras? O que eles tinham nas mãos? O Velho Testamento. E o Velho Testamento diz: vocês devem inculcar que há somente um só Deus. Inculque nos seus filhos, na sua mente, no seu coração, no seu caminho. Deus é Deus. O que nós fazemos com isso? Nós transformamos tudo isso em histórias. Quem dá entendimento para mim disso? É o Espírito Santo. Está entendendo? Você pode usar uma palavra, um sinônimo, mais fácil de entender para buscar, mas não muda a essência. Não muda a essência. Terceira, meus irmãos, a implicação de que há outros, por amor de quem o Deus invisível se dá a conhecer. Não tenha dúvida nenhuma. Por isso que há uma revelação de Deus. Por isso que ele está dizendo que nele tudo subsiste. Por isso que ele vai dizer: ele é o cabeça da igreja. Por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês, eu mando vocês para o mundo, que há outros ainda que são meus, estão lá. Não obstante, torna-se claramente compreensível que o Deus invisível e que não pode ser conhecido tenha se revelado completo e finalmente em seu Filho, através do seu Filho, que sendo a imagem do seu Pai, manifestou em consideração a todas as inteligências criadas. Por isso pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo. Ele
não vai ver Deus. Porque Cristo se revela, porque o Pai o revela. Ali estão os seus discípulos e perguntou: quem é? O que dizem que eu sou? Mateus 16. É profeta, Jeremias. Não. Quero saber vocês. E vocês? O que dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que Deus diz? Pedro, não foi carne, não foi sangue, foi Deus. A revelação dele de Deus. O que o diabo faz? O Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, sejam cegos e salvos. E a quem Deus revela, amados irmãos, é tirada as trevas, as vendas, e eles vão enxergar o Senhor, e vão enxergar quem são pecadores, que necessitam do Redentor, aquele Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas. A eternidade absoluta, irmãos. Não lembro Colossenses 1,15. Desde a eternidade, irmãos e irmãs, Ele é a imagem de Deus visível, mas também o primogênito de toda a criação. É Ele antes de todas as coisas. Está escrito lá, todos aí. Ele anuncia o quê? A prioridade de Cristo para toda a criação. A preexistência de Cristo é afirmada e fortemente utilizada como base para outras afirmações. Se Cristo não for preexistente, Ele não pode ser Deus. Se fosse uma invenção, como diz algum, Ele é um profeta, como outros profetas. Não, irmãos. Se Ele não é preexistente, Ele não pode ser Deus. E Ele é Deus. E Ele, se Ele não for Deus, Ele não pode ser Criador e nem Redentor. Porque só Deus salva. Só Deus perdoa. Ninguém, nenhum profeta pode salvar e perdoar. Quem perdoa é Deus. E quem salva é Deus. Ele é Deus. Meus irmãos. Só ler para os irmãos porque João. Capítulo 5. Capítulo 5 diz assim, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que mais diz aqui, meus irmãos? Então nós vemos, como você vê lá, fala assim, Jesus sendo rico se fez pobre. Irmãos e irmãos, por que ele era rico? É a pré-existência dele. Ele tinha toda a sua glória. Ele se fez pobre, a encarnação. Ele se encarnou. Amados irmãos, sobre ele como encarnado. Mas também Cristo não é meramente como Deus, mas que ele é Deus. Portanto, pré-existente, não criado, absoluto em sua eternidade. Por isso ele faz naquela colocação, Filipenses 2,5, ele vai dizer assim: olha, tendes a mesma mente que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Ele despiu da sua glória. Não a glória como Deus, mas sua glória como Filho de Deus eterno. Ele despiu. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Foi servo, morte e morte de Deus, obediente. Esse é o Deus encarnado. Esse é o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus do nosso Deus. Tudo resume nele e para ele, nós irmãos. Portanto, pré-existente, não criado, absoluto em sua eternidade. Ele é, que está e é este. Sua personalidade, sua pré-existência e sua existência, amados irmãos, tudo a palavra de Deus diz para mim e para você. Como Cristo é a imagem de Deus, Ele é essencialmente um com Deus. E isso descredencia o quê? O arianismo. Ário, que veio todas as
vai dizer o quê? Ele não é Deus. Ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não podia ser criador, não podia ser redentor. E outras coisas mais não vão entrar no sul. Ele é também o primogênito de toda a criação. Quanto à sua pessoa, ele é distinto do Pai. Isso descredencia quem? O sabelianismo. Vem de saber. Ele não sabia isso. O que é isso? Ele é unicista. O que ele diz? Ele diz assim: Deus manifestou em carne e não em três pessoas distintas. Isso foi no século terceiro. Está entendendo? Então, quando você vê Cristo, não é outra pessoa. Ele é Deus encarnado. Sim, porque ele é Deus. Mas ele está dizendo, Deus é um só. Então, ele se manifesta de várias funções. Mas a Bíblia diz isso. Deus é Deus, é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que manifesta em cada um na sua função. Mas na essência é um Deus. Amados irmãos, essa palavra revela para mim e para você a conexão de Cristo com toda a criação. Ele é o primogênito. A palavra primogênito é usada 5 a 6 vezes com referência a Cristo no Novo Testamento. Uma delas, amados irmãos, ele vai dizer assim lá em Romanos 8: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo um propósito. Qual é o propósito? Que desde antemão, presta atenção. Aí você vai dizer assim: olha, não, é o Éden, é ali, houve um deslize ali, e ali tudo começou, irmãos. Olha que a Bíblia diz, versículo 29 do Romanos 8. Porquanto os que de antemão conheceu, quando conheceu? Desde a eternidade. Também os predestinou, é o destino, a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito em muitos. Isso quer dizer que lá no céu não existe lá, um irmão maior e muitos irmãos semelhantes. Poderia dizer, Deus queria dar para o seu Filho uma grande família. Isso desde a eternidade. Mas a palavra de Deus continua, amados irmãos. A palavra não consegue descrever Cristo encarnado e não significa como diário, né, que o Filho foi um ser criado. Não, ele é o unigênito. É uma só essência com o Pai. Se isso fosse assim, amados irmãos, seria dito que ele foi a primeira dentre muitas criaturas, mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Nós acabamos de ler. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz, para mim outra coisa. Ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele tudo subsiste. A expressão unigênito, usada para Cristo, aponta para algo absoluto, mas primogênito expressa algo relativo. Por causa que ele é primogênito entre os mortos, a igreja, porque ele morreu e ele ressuscitou. Ele é o primogênito de uma grande família. Ele é o unigênito como Deus. E ele é primogênito como cabeça da igreja. Entendeu? Diante da igreja, ele é o primogênito. A expressão, amados irmãos, algo relativo, unigênito é algo absoluto em relação ao Pai. Primogênito é algo relacionado à família. Ele é primogênito de muitos irmãos, unigênito absoluto em relação ao Pai. E ele é primogênito entre uma família. E somos aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus. Os nomes estão escritos no livro da vida, porque Cristo morreu por eles. Ele é primogênito. Ele é a
conexão entre Deus e a criação física, moral, trazendo na encarnação a soma e a consumação do outro. Toda a criação tem origem em Cristo. Assim também ele se concentraliza nele através dele. Ela toda se relaciona com Deus. Nada aconteceu, houve uma explosão e isso daí, meus irmãos, são aqueles que negam Deus, negam a sua soberania, negam que Deus é tudo. Nada pode ser conhecido corretamente de Deus se não for conhecido através de Jesus Cristo. Nada. O que negligencia aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e não o vê em tudo, não vê aquele que é tudo em todos, esse tal não vê absolutamente nada. Estudou toda a Bíblia e não viu Cristo, você não viu nada. Você viu um monte de histórias, mas você não viu Cristo. Você não viu absolutamente nada. Por isso que muitos estudiosos da Bíblia são ateus. Muitos professores de seminário, amados irmãos, com muito pesar, com muito pesar, eles são liberais. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, são liberais. Eles não veem Cristo. Estão ensinados. Está vendo, amados irmãos, da onde que a coisa propaga e a coisa vai indo? Ver e admirar, referenciar, adorar, amar e se deleitar em Deus como apresentam as suas obras, esta é a verdadeira e única filosofia bíblica. O contrário era tolice, e assim é denominado, vez após vez, pelo próprio Deus. Amados, a santificação dos estudos, como você lê a Bíblia, como se estuda a Bíblia, quantos são dedicados a Deus? Quando Ele é o fim, quando Ele é o objeto, quando Ele é a vida de todos. Então você está estudando a Bíblia totalmente equivocado. Está estudando historinhas. Então nós devemos viver uma subordinação ao Criador e ao Redentor. Terceiro, amados irmãos, estamos no fim. O projeto de Cristo para toda a criação. O que é um projeto divino para toda a criação, amados irmãos? Está em Colossenses 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. Olha, Colossenses 1, 20. Olha o que vai dizer lá. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Essa é uma passagem universal. Você está vendo que a gente concentra Cristo só na humanidade? E a Bíblia diz que está reconciliando o céu e a terra. O cosmos, o universo, gira em torno de uma pessoa, Cristo. Nós temos um Cristo cêntrico, o cosmos cêntrico, que é Jesus Cristo. Tudo gira em torno do Filho de Deus. Então a passagem universal em sua varredura, tão misteriosa em suas aplicações, aqui há uma consumação em direção à qual toda a criação se move. Uma consumação infinitamente sublime, de que ela é alcançada por meio da cruz daquele que é o Criador de tudo. Então você tem entrelaçado com tudo isso, com o problema do mal, uma vez que esse afeta igualmente os anjos e afetou lá. Tanto é, amados irmãos, por que tem o inferno? Para os anjos rebelados. O inferno para os seus anjos e todos os seguidores caídos. Está lá em Judas. Olha aqui em Judas.
Judas 6. Judas 1, capítulo 1, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas para o juízo do grande dia. E será lançado ele para o inferno, e todos os ímpios, todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, como mundo Salvador, é destinado para o inferno eterno. Presta atenção, amados irmãos. Somente homens e o universo material está à luz do propósito divino. Por isso que você vê em Romanos 8, 22, no poder, que a natureza geme, aguardando. Mas isso não é só a natureza que está gemendo. Os filhos de Deus gemem para que eles tenham que ganhem um pouco seus, sejam semelhantes a Jesus. E 1 João 3 diz assim: quando ele vier, veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Está vendo? Mais ou menos. Ele é o grande Senhor, o grande Deus. Nele tudo subsiste, mais ou menos. Então, é a reconciliação de todas as coisas distribuída em paz. Deverá ser o produto final da paixão daquele que é a causa, a cabeça, o cabeça e o órgão de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Irmãos, você não... A Bíblia você nunca esgota. Ainda nós vamos falar mais um domingo, se Deus quiser, sobre Jesus Cristo. Vamos caminhar um pouquinho mais, antes de nós entrarmos em Gênesis. E quando nós entrarmos em Gênesis, você vai ter uma visão diferente do Pentateuco e do Velho Testamento. Você vai começar a ver a Cristo em tudo. Meu irmão precioso, o irmão Christian Schenck, falecido, ele dizia a cada 15 versículos na Bíblia: se você não ver Cristo, você não lê. Porque Deus, o foco não é o povo de Deus. O foco é o Filho de Deus. E porque existe o Filho de Deus, que é Criador e Redentor, existe o povo de Deus. No inverso. Vê Jesus como Criador e Redentor, amados irmãos. Você vai ter a igreja. Você não pode ter igreja se não existir o Criador e o Redentor. E através do Redentor, Cristo tem, ele é primogênito de muitos irmãos. Ele é o cabeça da igreja. E tudo se retorna dele. O que a Bíblia diz? Por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória a... Está vendo como tudo? Então a gente sempre repete: se você olhar no coração do Pai, você vê o Filho. Mas no coração do Filho você vê a igreja. Não igreja. No coração de Deus não é a igreja, é o Filho. E o Filho vai revelar a Deus. E na revelação do Criador e Redentor Jesus Cristo, aí você vai ver a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só existe uma igreja. E as denominações todas, são os homens que inventaram. Por pequenas coisas. Se alguém enfia dentro da água, o outro joga água em cima, vamos fazer igreja diferente. Vamos fazer duas. São os homens. Mas, irmãos, todos aqueles que nasceram de novo e têm a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, é um filho de Deus, é incluído no corpo de Cristo e faz parte do quê? Da igreja. A igreja é chamada aqueles que foram chamados para fora.
para fora da religião, para fora do sistema, para fora, para Cristo. Por isso a Bíblia diz: saiamos do arraial. Hebreus 13:13. Saiamos do arraial, levemos a vergonha de Cristo. Está falando o quê? Da cruz. No arraial não tem cruz. Arraial religioso, sem cruz. Jesus foi morto, crucificado fora de Jerusalém. Jerusalém fala do mundo religioso. Fora. E Deus está tirando o quê? Aqueles que estão nas religiões, sem Cristo, trazendo para Cristo, levando eles para a cruz e fazendo deles filhos de Deus. Agora nós temos um novo homem, um homem celestial, onde Cristo é o cabeça e está no céu, e a igreja é o seu corpo, está na terra. E infelizmente nós vamos. O corpo não está representando o cabeça. Por isso vira um monstro, porque você vê hoje. Mas sempre os remanescentes, aqueles que ficam firmes no Senhor. Não arreda o pé do Senhor. O Senhor é a minha cabeça. Ele é a autoridade. Ele é o governo. Nós devemos estar sobre isso. Que Deus continue falando no nosso coração, e aumente o nosso amor a Cristo. Conhecer a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Se não aumentar o nosso amor a Cristo, devoção a Cristo, consagração a Cristo, nós não vimos Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Irmão, irmã, ora, agradecemos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Muito obrigado, Pai, pelas riquezas que o Senhor preparou para nós, tudo que o Senhor fez. Amém. Através do seu Filho. Amém. Que essas palavras gerem frutos em nossas vidas. Amém. Saiam ao longo e Amém. glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.